bom dia, são 8 horas mais 2 minutos agora, 8 horas 2 minutos, está começando depois do café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Hoje, dia 2 de outubro de 2019, começando mais um programa trazendo as informações para você e é claro, você já sabe tudo o que acontece, né? Na nossa primeira parte do programa, nós vamos conversar hoje com a doutora Ana Olívia Camargo. Nós vamos falar aí sobre o câncer de mama. Nós sabemos que este mês é o mês onde há uma intensificação, uma campanha de prevenção para alertar, melhor dizendo, sobre o câncer de mama. E nós vamos esclarecer aqui algumas dúvidas acerca desta doença. E vamos falar também sobre o mundo do futebol. Paulo Mazzola, bom dia para você. Diz pra gente aí mais ou menos o que nós vamos saber hoje aí no mundo esportivo, Paulo Mazzola. Bom dia, Nerlan, bom dia a nossa convidada, bom dia aos nossos teleouvinternautas. Pois é, Nerlan, e a coisa esquentou ontem pelo lado da Toca da Raposa. Protestos da torcida cruzeirense, né, invadiram aí o centro de treinamento para conversar com os jogadores e para conversar com o treinador Abel Braga. O Atlético joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da semana passada. E ontem também tivemos aí a primeira semifinal da Libertadores entre River e Boca. O River Plate levou a melhor, venceu por 2-0 o Boca Júnior. E hoje teremos o confronto brasileiro. Ontem tivemos o confronto argentino e hoje teremos o confronto brasileiro aí entre Grêmio e Flamengo, né, Irlan? Mas tudo isso é assunto para a gente discutir no nosso bloco esportivo, né, Irlan? Muito bem, Mazzola. Então, debate pronto, nós já vamos aí dar o nosso bom dia para a doutora Ana Olívia Camargo para falarmos um pouco sobre essa doença que tem assolado, né, muitas mulheres e, por que não dizer, homens também. Mas primeiro, vamos dar aí o nosso bom dia para a doutora Olívia, que está conosco aqui nessa manhã de hoje, né? Agora sim, agora está bem enquadrada, tudo certinho aqui. Doutora Ana Olívia, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela presença. Obrigada a vocês, bom dia Narlan, bom dia Paulo, bom dia a todo mundo de casa. Agradeço o convite para falar mais um pouquinho sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Exatamente, né, doutora? Bom, a gente começa falando então, né, a gente já começa perguntando aqui, especificamente por que este mês de outubro, essa intensificação, essa campanha que já é um sucesso, né, mas por que especificamente o câncer de mama? Porque é o câncer mais prevalente na mulher, né? Com exceção do câncer de pele não melanoma, que são aqueles cânceres de pele mais comuns, o câncer de mama é o câncer mais incidente na mulher. E desde 1990 que tem a campanha do Outubro Rosa, começou em Nova York, acabou tomando o mundo todo e com extrema importância pelo incentivo do rastreamento da doença, do diagnóstico precoce. Doutora Ana Olívia, por que o câncer, quais são, na verdade, as grandes causas, né, do câncer de mama? A questão do câncer de mama tem origem multifatorial, né? É uma doença que está relacionada a fatores ambientais e que está relacionada a fatores genéticos e fatores hormonais. Como fatores ambientais, o que tem mais relevância são os hábitos tidos como não saudáveis, né? Excesso de peso, ingestão de bebida alcoólica. E em relação a fator genético, são as heranças genéticas mesmo, pacientes com história familiar de câncer de mama têm essa história mais importante. E o câncer de mama sofre uma influência bem importante em relação ao perfil hormonal. Mulheres que menstruaram muito cedo, que ficam expostas há muitos anos aos hormônios femininos, mulheres que tiveram filhos mais tardiamente. Hoje o tardiamente é diferente do passado, né? Mas depois dos 30 anos já é considerado como uma gestação tardia, como o primeiro filho. Mulheres que entraram na menopausa mais tardia, depois dos 55 anos, tudo relacionado à exposição hormonal. E o uso de anticoncepcionais, a terapia de reposição hormonal pós-menopausa, tudo isso é considerado fator de risco. A amamentação é polêmica, ela é considerada um fator protetor, mas não amamentar não é um fator de risco. Olha só, interessante, porque é uma novidade saber disso, né?
Não há ligação, então, entre uma coisa e outra, nós poderíamos dizer isso? Não, há ligação em relação ao efeito protetor. A amamentação confere à mulher proteção para o câncer de mama, mas o fato dela não ter amamentado não é considerado um fator de risco da doença. Ok. Bom, o Instituto Nacional do Câncer, né, dá uma estimativa aí de que esse ano nós teremos 59 mil, o ano não acabou ainda, né? 59.700 novos casos, né, de câncer de mama. É um percentual muito grande de mulheres. Por que isso? Na verdade, essa estimativa ela é retrospectiva, né? Então, ela é em relação a 2018. Em relação a 2019 vai sair sim, só verdade, no ano que vem. Verdade. Mas é exatamente pela prevalência da doença, pela exposição aos fatores de risco, por tudo que está relacionado ao câncer de mama, né? A paciente, ele também pode acometer os homens, apesar de raro, acomete mais ou menos 1% dos cânceres de mama estão em homens, mas as mulheres estão extremamente expostas, né? Basta ser mulher que já é um fator de risco para o câncer de mama. E ele também está relacionado à idade. 4 de 5 casos aparecem depois dos 50 anos. Então, como a população está envelhecendo de maneira mais saudável, isso está ficando cada vez mais evidente. Olha só, que coisa, né? Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis. Quais seriam esses hábitos, doutora Ana Olívia? Combate ao sedentarismo, a prática de atividade física, alimentação saudável, controle de peso, a não ingestão de bebida alcoólica. Tudo isso são hábitos relacionados a controle de várias doenças, inclusive do câncer. O de mama tem isso documentado já como fator de risco. Eu vou entrar num detalhe aqui interessante pelo seguinte, o sedentarismo, né? No caso, a gente está falando de pacientes femininas, né? O sedentarismo, ele existe nas mulheres porque, assim, 90% das mulheres que eu conheço têm jornada tripla de trabalho, né? Mas ainda existe sedentarismo. Exatamente, para uma mulher, né? Que trabalha, que não faz o dever, né? Até brincar, você limpa a casa, não, você não, eu faço o que? Exatamente, né? Como seria? O sedentarismo, o fato do hábito de trabalho, do dia a dia de todo mundo, não é considerado uma atividade física, né? Então, por mais cansativa que seja a rotina diária, a prática de atividade física com calçado adequado, em velocidade adequada, em tempo adequado, é que é considerado atividade. Inclusive, pessoas que vão a pé ao trabalho não consideram atividade física, porque não está preparada para isso, né? Doutora, e esse fato de hoje também, até por uma questão da vaidade, principalmente feminina, esse uso de prótese, de silicone, alguma coisa assim, pode acarretar ou geral ser algo que possa vir a causar, de repente, um câncer de mama de uma mulher, alguma coisa assim? Não tem nada comprovado como fator de risco, não. Tinha uma prótese no mercado que estava sendo relacionada a alguns tipos de linfoma, mas já foi retirada do mercado. Muito bem, o câncer de mama ele pode ser percebido em fase inicial. Quais seriam os sintomas, né, a que as pessoas deveriam estar atentas? Antes de falar sobre isso, eu queria levantar a importância da mulher conhecer a própria mama, né? A mulher vai ser a primeira pessoa, provavelmente, a identificar qualquer alteração. Então, não tem nenhuma maneira adequada de recomendar a palpação da mama, é mais uma atenção diária ou com a frequência que puder ser feita. E em relação às manifestações iniciais, pode ter o surgimento do nódulo, né, que geralmente é um nódulo indolor, e pode ter também mudança da característica da pele da mama. Algumas mulheres não levam isso em consideração como sugestivas de doença, mas isso precisa ser levado. Geralmente pode acontecer da pele ficar avermelhada,
ficar com aspecto em casca de laranja, que a gente fala. Podem ter alterações no mamilo, seja inversão do mamilo, ou seja, saída de líquido anormal pelo mamilo. Tudo isso precisa de uma avaliação especializada de médico, caso seja identificado. Ô, doutora, e tem alguma mudança na questão, assim, que a gente sabe que até é uma área muito sensível, de repente perder essa sensibilidade ou ficar mais sensível do que o normal? A questão da área do mamilo e tal, tem alguma coisa nisso, referente a isso? Pode ter relação, porque a mudança da sensibilidade no mamilo pode ter alguma coisa por trás, né? Pode ter uma drenagem de secreção, se o mamilo for apertado, ou pode estar no início de uma inversão de mamilo. Tudo que tiver de alteração da mama precisa ser levado em consideração. Bom, nós temos algumas perguntas a serem feitas aqui para a doutora Ana Olívia, lembrando que a doutora Ana Olívia é oncologista, né, e está conosco aqui para falar hoje sobre este assunto. Mas nós vamos pedir apenas um breve intervalo de 1 minuto e já a gente já volta com as pessoas. Foram muitas, viu, doutor? Então fique preparado aí, né? Já a gente volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, você acompanhando. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante! Olha que absurdo! Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. São 8 horas mais 16 minutos, 8h16, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, mandando aquele abraço para a galera que está chegando aqui junto conosco, né? Portanto, quero abraçar o meu amigo Lauro Roque, que ontem mandou o recado, falou que é corintiano mesmo, né? E que não adianta a gente ficar falando nada não. Então tá bom, beleza, né? Sucesso hoje também para o Geraldo Pinto, grande amigo Geraldo Pinto, né? Para a nossa querida Cida Santana, para Dala Serpa, para o Hugo Vinícius, para o seu amigo, seu companheiro Adeli Mendes, né? Denis Costa, e uma galera aqui que a gente vai falando ao longo do programa, tá sempre chegando junto conosco aqui. Bom, ontem, doutora Ana Olívia, a gente anunciou que você viria, pediu o pessoal para poder participar e o pessoal participou, enviando perguntas aqui, né? A primeira pergunta aqui, né, é da Janete. Ela pergunta o seguinte:
É possível, né, que no nódulo que apareça na mama não haja dor? É a pergunta da Janete. A Janete não falou onde é que é, não. Para responder a pergunta da Janete, eu volto ao que eu falei anteriormente em relação ao sintoma inicial da doença. Os nódulos por câncer de mama geralmente são indolores, geralmente eles não são dolorosos, mas o que não significa que um nódulo doloroso também não precisa ser investigado. Muito bem, né? A segunda pergunta aqui diz o seguinte, o fator de risco é mais de 50 anos, menos de 50 anos, ou por que o câncer de mama está aparecendo em mulheres mais jovens? O aparecimento da doença em mulheres mais jovens está relacionado à exposição dos fatores de risco, né? E não é uma determinação depois dos 50, não é uma faixa de divisão. É uma doença que tem prevalência em pacientes mais velhos, mais velhas, principalmente porque acomete mais as mulheres, mas os 50 anos não é uma passagem, tá? É uma questão que precisa de mais investigação, de mais acompanhamento, tanto é que a mamografia de rastreamento é indicada pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos, exatamente por ser mais comum, mas também pode aparecer em pacientes mais jovens, sem dúvida, em exposição aos fatores. Então, doutora, dentro disso que a senhora respondeu anteriormente, né, então aquela questão, pode a paciente não sentir nada e também qualquer sintoma que ela venha também que já não se apavore, também, tô com quem, né? Sim. Que realmente que procure, né? Porque Sim. às vezes aconteceu, como falou, uma secreçãozinha, um inchaço, alguma coisa, pronto, tô com, né? Procure realmente que procure o médico, né, doutor? Sim, vale ressaltar a quantidade de alterações benignas que podem aparecer na mama, né? Seja em pacientes jovens, em pacientes mais velhas. E isso inclui aparecimento de nódulos benignos, de cistos nas mamas, de processo inflamatório na mama, como uma mastite que não está relacionada ao câncer. Mas isso precisa ser definido, ser esclarecido por um profissional de saúde. Pois é, a gente até tem uma pergunta aqui, né? Uma pessoa, ela não quis se identificar, mas é do centro da cidade. Ela fala assim, eu sinto muitas dores nas mamas. Isso pode ser câncer? É comum a mulher ter dor na mama, principalmente nos períodos relacionados à menstruação. Então, a dor em si, principalmente se ela for nas duas mamas, ela não é indicativo de câncer. Mas essa paciente merece uma investigação para esclarecer qual o motivo das dores tão intensas. Nós temos outra pergunta aqui, né? A Maria José de Freitas, ela disse, olha, tenho 38 anos, um filho, tenho muitas dores nas mamas, o médico não detectou nenhum câncer, mas eu ainda tenho muito medo, o que eu faço? Só manter o acompanhamento. Na idade dela, pelo Ministério da Saúde, não está indicado a mamografia de rastreamento, que é feita entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Mas, diante de suspeita de alguma alteração, a paciente pode ter a mamografia solicitada por um profissional de saúde em qualquer idade. Aí seria uma mamografia diagnóstica, uma mamografia relacionada a algum achado. Então, o mais importante para ela é manter o acompanhamento com o ginecologista, com palpação das mamas e atenção em relação ao surgimento de outras alterações. Nós temos uma outra pergunta aqui, doutora Ana Olívia Camargo. Usar sutiã continuamente pode causar o câncer de mama? Não tem nenhuma relação entre o uso do sutiã e o câncer de mama, nenhuma relação entre a compressão da mama ou não. Mais uma outra pergunta aqui, né? Também é mais difícil identificar, né? Às vezes as pessoas fazem as perguntas, mas pedem para não serem identificadas. Diz aqui, li muitas notícias na internet dizendo que os desodorantes podem causar câncer de mama. Isso é verdade? Não tem nenhum estudo que conseguiu comprovar até o momento a relação desses fatores com o câncer de mama. Os fatores conhecidos são os fatores que eu já falei. E tem inúmeros outros que são polêmicos, mas sem nenhuma confirmação. Bom, muito bem. Temos outra pergunta aqui, né? Essa pergunta já até foi feita pelo Mazola, mas como a pessoa mandou, a gente vai respeitar aqui a pergunta dela. Os implantes de silicone, né, se causam câncer de mama, doutora Ana Olívia? Também não tem relação entre a prótese de silicone e o câncer de mama específico.
O que muda é que é uma mama com um corpo estranho, como se fosse acima das glândulas, ou depende da maneira que ele for colocado. Então precisa de um acompanhamento com imagem para manter o rastreamento do câncer de mama. Tá certo, né? Mais uma pergunta. Os cistos na mama podem se tornar malignos? Geralmente não. Geralmente as lesões císticas são lesões predominantemente benignas, são imagens diferentes ao ultrassom, mas a gente tem que lembrar que esses exames são examinadores dependentes, então é bom manter o acompanhamento para avaliar a característica, para conferir se a imagem vista realmente era uma imagem cística, manter o acompanhamento com o médico que solicitou o exame para identificar qualquer mudança de padrão. Bom, nós temos uma outra pergunta aqui, né? A nossa indagadora, a nossa questionadora do bairro Morrinhos, ela disse o seguinte: a minha tia morreu proveniente do câncer de mama. Eu tive um câncer de mama aos 34 anos, né? Fiz o tratamento, estou ok. As pessoas herdam câncer de mama da mãe, avó, tia? Pode ter herança genética relacionada a mutações específicas. No caso dessa paciente, ela tem indicação de ser avaliada por um oncogeneticista, né? Por ela ter apresentado câncer de mama antes dos 35 anos. Então, quando tem uma doença tão prevalente numa família, é importante fazer a avaliação da pesquisa da mutação, e o mais importante é fazer essa pesquisa no paciente que apresentou a doença, porque se a doença estiver prevalente nos genes da família, aquela pessoa é a que tem mais chances de apresentar a mutação. Doutora, quais são, agora a pergunta da gente aqui, o percentual, né, de recidiva, o percentual de novamente a pessoa apresentar o câncer depois do tratamento, depois de ter feito todo o tratamento, e como é que tem que ser monitorado isso? Eu não consigo te responder isso, né, lá em número absoluto, porque isso depende muito do estágio de cada doença. O câncer de mama, assim como a maioria das outras neoplasias, eles são estagiados em graus, de acordo com o tamanho do tumor, com acometimento ou não dos linfonodos, que são as ínguas que ficam na axila, então da presença ou não das metástases. Pergunta sobre isso aqui, né? Se o caroço na axila pode ser indicativo de câncer. Sem dúvida. Precisa de muita atenção além da mama, mas também na região da axila e a região do pescoço. São os lugares que podem ter nódulos relacionados ao câncer de mama. Então, eu não consigo te responder essa pergunta em número absoluto, mas o acompanhamento, ele precisa ser feito bem de perto, depois do término do tratamento, porque é uma doença que tem, sim, o potencial de recidiva, seja um retorno da doença mais precoce nos primeiros anos, mas pode haver retorno, inclusive, mais tardio. Então, essas pacientes são assistidas bem de perto. Muito bem, né? Olha só. Não, mas essa pergunta aqui é uma outra, já não entra mais na questão do câncer, né? Doutora Ana Olívia, a questão da prevenção, ela é ainda muito importante, né? Mas prevenir um câncer é uma situação muito difícil para a gente. Agora eu estou falando também como uma pessoa, né? Como alguém que se preocupa com isso, né? Prevenir um câncer. Como é possível prevenir um câncer se na maioria das vezes ele só vai apresentar sintomas quando a doença já está muito evidente? Aí estou perguntando para um oncologista, né? Eu acho que o mais importante é a adoção de hábito saudável. E isso não vale só para o câncer, isso vale para as doenças cardiovasculares, para infarto, para derrame, que é o AVC, para diabetes, para pressão alta. Então, é a adoção de hábitos saudáveis, a prática regular de atividade física, a alimentação correta, evitar os hábitos ruins, como cigarro, como bebida. Isso eu não estou falando só para o câncer de mama em si, estou falando para várias outras neoplasias que têm influência dos fatores ambientais. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é mudar os nossos hábitos. Tá certo, né? Pra gente finalizar,
Para este mês, né? Outubro Rosa, qual aí a sua reflexão para aquelas pessoas que estão nos assistindo, doutora Ana Olívia? Eu acho que esse é o mês de lembrar as mulheres da mamografia, é o mês que as mulheres, exatamente por ouvir mais a respeito, ficam mais sensibilizadas em relação ao câncer. Então, a maioria delas olha quando foi feita a última mamografia, lembra que está precisando ir ao ginecologista para pegar um novo pedido, fica mais atenta em relação às mamas. Então, essa é a intenção mesmo do Outubro Rosa, de lembrar a população da importância do câncer da mama, da importância do rastreamento do câncer de mama, porque isso está relacionado a um diagnóstico mais precoce e a mais sucesso no tratamento. Tá certo, então. Olha, Nerlan, antes da gente finalizar, eu queria aqui dar uma sugestão aqui à doutora Olívia, aqui, né? Não sei se for parte dela, até poderia partir aqui da nossa direção aqui da emissora, que a gente, já que a gente está aqui bem em frente aqui ao São Lucas, né? Que a doutora aí mandasse aqui pra gente o lacinho rosa e que a gente fizesse esse mês do programa, né? E o lacinho não seria interessante? Vou tentar providenciar para vocês. Perfeitamente, a gente vai usar com muito prazer. Olha, a gente vai usar com muito prazer. Pode falar, doutor. Eu esqueci de trazer o meu. Mas não tem problema. Mas eu vou tentar providenciar para você. Olha, a gente vai usar com muito carinho, doutor, e ratificando isso que a senhora falou, né? E que não venha ser só uma preocupação da mulher, né? Como também do marido, né? Que venha ser uma coisa que realmente que a preocupação parta do casal de todos, né, doutora? Exatamente, da família como um todo, né? As pessoas de casa lembrarem a mulher sobre os exames, não só em relação ao câncer de mama, mas também, por mais que não esteja no mês, não tenha um mês específico para isso, mas também lembrar do rastreamento do câncer de colo de útero com a prevenção. Geralmente a mulher que procura o médico para fazer a mamografia já faz o exame ginecológico completo. Então é muito importante a dedicação da família como um todo para estimular essa mulher. Agora, doutora, só a última pergunta rapidinho, falando da questão da faixa etária e tal. Agora, já aconteceu de ter casos infantis de câncer ou fora de cogitação? Nunca? Não, nenhum caso? Não, eu desconheço, eu nunca vi, particularmente. Eu já vi câncer de mama em pacientes jovens. A mais jovem que eu já tive tinha 21 anos. 21 então nem na adolescência nada não acontece? Eu nunca peguei. Agora os homens também se cuidarem, né? Sim, sim. O câncer de mama no homem, inclusive, é um fator de investigação de origem genética. Olha só. Precisa de investigação de pesquisa de mutações, porque é uma doença mais rara no homem, né? Tá certo, então. Doutora Ana Olívia, muito obrigado pela sua participação, disposição de mais uma vez estar aqui, né? Agora vamos liberar que a doutora fez uma breve pausa. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada a vocês e estimular as mulheres para fazer a mamografia, para fazer os exames e continuar cuidando tão bem da saúde. Tá ok. Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem esporte, tem visita aqui também, né? Vamos falar aí sobre os 6 atletas, né? Daqui a pouquinho a gente volta, você está conferindo depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você.
Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia. Outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. São 8 horas e 33 minutos. Pois é, Mazola, então tem que ficar atento aí, né? Aproveitar essa campanha do Outubro Rosa, que o câncer não é brincadeira não é brinquedo não, né? Sério, Exatamente. Nós estamos recebendo aqui agora, né, por falar em saúde, nós estamos recebendo aqui o professor, jornalista, grande companheiro, Herbert Haller, mais uma vez presente aqui, e que tem mais um detalhe, viu, Mazola? Sim. Foi seu substituto no dia que você estava consultando a fada do dente, né? Tá certo. Bom dia, Herbert. Bom dia, Nailan. Bom dia, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aí. Vamos falar um pouquinho do esporte aí. Exatamente, né? Pois é. Então, quer dizer que nós vamos ter aí mais um encontro para matar a saudade dos atletas de futsal. Então, né, no dia 4, agora na sexta-feira, né? No Taquaras Eventos, né, é o 6º encontro de gerações do futsal de Montes Claros. E aí o objetivo desse encontro é reunir os principais jogadores de todos os tempos, né? Do futsal de Montes Claros, além de árbitros, né, os treinadores, dirigentes, então pessoas que marcaram época no futsal de Montes Claros. Legal, né? Pode falar. Eu até brinquei quando eu costumo sempre fazer uma live até para convidar o pessoal para ver, dizendo que é um convidado, quando eu apresentei você, eu até falei que é o seguinte, né, no encontro do tempo ainda da turma do futebol de salão, né? Então, do encontro da bola pesada, da bola né? pesada, do que gol de dentro da área. Era bola pesada, e o futebol de salão, e hoje mudou, né? Hoje o futsal, a bola também é mais leve, né? E vai reunir o pessoal desde a década de 60, né? Zé Carlos Gomes está vindo de Belo Horizonte, olha especialmente para esse encontro, né? E aí tem outras pessoas também que estão vindo de fora, especialmente para esse encontro aí que vai reunir a nata do futsal de Montes Claros, né? Os principais jogadores que marcaram a época aí. Pois é, Herbert, aproveitar a oportunidade, queria que você contasse um pouco para a gente, né, da sua história dentro do futsal. Você correu futebol de campo, futebol society, o antigo society, o Futset, né? E também você andou nos preâmbulos do futsal, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Então, eu comecei a jogar, foi no Colégio Marista, né? E depois que eu saí do Colégio Marista, eu fiz o teste no Cruzeiro, fiquei 2 anos no Cruzeiro, no BH. Aí quando eu voltei de Belo Horizonte, aí o treinador Zé Leite me chamou para mim para a praça. E aí eu comecei a treinar na Praça Esporte, que é o Montes Claros Tênis Clube. E aí eu disputei o primeiro campeonato mineiro, nós fomos campeões mineiros de futsal na categoria juvenil. Só que infelizmente nós tínhamos a prefeitura que pagava, né, as taxas da federação. Aí mais uma vez para variar, não né? Pagou a taxa, né? Que era R$3.000 na época. E aí nós ganhamos o campeonato. Só que nós não levamos o troféu devido a essa taxa que não foi paga. Aí o presidente da federação na época chamou o treinador Gezinho e perguntou assim, você vai pagar a taxa e tal? Aí ele falou que não ia pagar, não era da alçada dele, né? E aí não pagou e nós ficamos sem o título, o troféu mesmo, assim, em mãos, né? Entendi. Mas pra gente, a gente foi campeão, mas não levou o troféu. Aí o troféu foi para Araguari, eu acho, na época. Aí eu comecei a jogar em 96 na praça. E de 96 até 2016, 2017, eu sempre joguei o futsal, né, para a Praça dos Esportes, para o time do Montes Claros Tênis Clube, e aliado também ao futebol de campo e tal.
E aí também joguei, tinha uma passagem também por 6, 7 anos no Ciclodias de Salinas, né? Onde disputei Campeonato Mineiro também. Disputei vários Campeonatos Mineiros pela praça e também Campeonato Mineiro pelo Ciclodias. O título mais importante foi o GIME, né? Os Jogos Escolares, os Jogos do Interior de Minas, né? Que foi em 1999, que é várias cidades, né, de Minas Gerais, e nós tivemos a felicidade de ser campeão. Pelo Montes Claros Tênis Clube eu fui 2 vezes terceiro lugar, né? Perdemos para o Atlético, né? Foi bicampeão mineiro, que era aquele timaço com o Manuel Tobias, né? Que fez difícil, história, né? Foi campeão mundial. Em 98, 99 e 2000 eles foram campeões mineiros. Então era muito difícil conquistar o título. Mas tivemos um sucesso a equipe do Montes Claros Tênis Clube. Durante uns 5 anos foram campeões, pentacampeões da Copa Inter TV, né? Outros campeonatos da cidade. Então nós ficamos reinando aqui uns 5 anos com o Montes Claros Tênis Clube. E depois eu joguei outras equipes de Montes Claros aqui, como a Elster, Palemontes, várias equipes aqui da cidade. Pois é, Herbert, você vai nessa sua resposta aí várias vezes, você citou a Praça de Esportes, né? Que foi onde você nasceu e onde você viveu boa parte. A gente fala Praça de Esportes, que era aquele nome, né, Praça de Esportes, que mostrava sendo escuro. Exatamente. Infelizmente hoje... É isso que eu quero falar sobre isso mesmo. E até ano passado até você tentou, né, liderou um movimento para ver em que pé que hoje está essa Praça de Esportes. A gente aqui já tentou até alguma vez trazer o... Hoje, inclusive, ela está toda fechada, né? Ninguém sabe o que acontece lá dentro, tem um muro que ninguém sabe. Vários veículos de comunicação já tentaram contato com o secretário. E afinal, Herbert Arley, o que vai se fazer da praça? Você tem alguma coisa, alguma ideia, alguma conversa com o secretário, com a prefeitura? O que vai se tornar a Praça de Esportes? Então, isso foi um ano retrasado, né? Eu tentei fazer esse movimento junto com o professor Cássio lá. Que foi, o pessoal pensou que era assim, que a gente queria derrubar político, o secretário, nada a ver. A gente já queria, quando eu vi lá e passei com minha filha e vi que minha filha perguntou assim, papai, isso aqui é o zoológico? Eu falei assim, não, Lavínia, isso aqui é a Praça de Esportes. Por que você pensou que era um zoológico? Porque ela pensou que estava tão sujo que ela pensou que era um zoológico. Aí eu falei assim, não, isso aqui... Aí depois disso eu comecei a pensar e falei assim, vamos fazer algum movimento para que a praça não feche. E naquela semana foi pego 3 pessoas lá dentro, né? Os vigilantes lá pegaram 3 pessoas lá mexendo com droga lá dentro. Então a situação que estava, isso há 2 anos. Aí diante disso nós tentamos reunir, abraçar a praça, no sentido de abraçar que a gente não que a praça continuasse a ser literalmente uma praça de esportes. O que aconteceu foi que naquele dia choveu, né, muito, não deu para acontecer. Eu acho que ia ser bem legal o movimento lá. Infelizmente não aconteceu. Posteriormente marcou-se uma audiência pública. Eu fui convidado para ir, nós conversamos, né, mas aí a fala nossa, que não ficasse apenas na audiência pública. E ficou na audiência pública. Depois, passados uns 6 meses, sei lá, aí foi reabilitar a praça, esqueci o nome aqui agora. Reforma? Fez uma reforma da praça, meteu esse nome. A reforma da praça. E aí, dessa reforma da praça, que ia ser o ginásio, as pinturas, tal, a gente não sabe como é que tá, porque logo depois colocou-se o muro, né? Lá. Verdade. Então colocou o muro. Então, como é que está lá hoje? Há um tempo, eu sei que não está praticando mais esporte lá dentro. Agora, como é que vai ser? É a pergunta que a gente quer saber, né? E aí, podia passar para o secretário como é que vai ser, como é que está o pé. Então, eu não sei, assim. E nesse toque desse assunto aí, eu queria até fazer aquela música do Zé Ramalho, né? Que fala, tá vendo aquela igreja, moço? Sim. Né, que a pessoa não pode entrar. Então, assim, eu fiquei 22 anos na Praça Esporte. É o meu clube assim, de coração, né, o MCTC, mas infelizmente eu não sei como posso entrar, não sei como é que está, né? Hoje lá, infelizmente, complicado. Ô Herbert, você concorda com o cercamento da praça feito pelo muro? Qual a sua opinião? Não, eu acho que não tem problema. Eu acho que o fato, assim, quando quis colocar o muro, foi no sentido mais da segurança, certo. Por exemplo, do pessoal que vai na natação lá, fica com biquíni. Foi isso a fala do secretário, né? Do pessoal lá. Também não tem problema. Eu acho assim, que o que tem que acontecer é que lá dentro tenha a prática do esporte. Né? Só tem futsal hoje, não tem vôlei, não tem basquete, não tem, handebol não tem, a natação acabou.
os esportes de artes marciais, não tem judô, karatê, então não tem nada que tinha de esportes que era para ter. Hoje não tem. Inclusive é o nome dela, né? Praça de Praça Esportes, que não tem esportes. Até, a gente teve lá, né, Renan, uma época ainda pela TV Gerais, né, fazendo uma reportagem, e a coisa já estava bem complicada, né? Bem complicada. E aí o fato, assim, muita gente é contra a praça hoje de esporte, né? Fala que seria interessante acabar com a praça e tal. No ponto de vista, assim, acho que o campo, ele não utilizam mais. Já que o campo, daqui do campo para aquela parte lá do fundo, o que poderia ser feito? Poderia pegar da metade do campo para cá, o ginásio, a piscina, as 2 quadras externas, e dá para fazer. E utilizar esportes ali, e do meio para lá fazer outra coisa, qualquer outra coisa lá, um centro de convenções, um teatro, alguma coisa. Certo. Só que aquele tamanho lá, nada é utilizado hoje. Entendi. E aí dizem que vão usar depois da reforma. Conversei um tempinho já com o secretário, foi no final do ano que eu fiz uma entrevista com ele, quando eu estava no Jornal Notícias, fiz uma matéria com ele, aí que era para revitalizar, a palavra é essa, revitalizar a praça, e que depois ia começar. Já tem quase o ano todo, já está quase acabando o ano, e ainda não teve nada nesse ano na praça. Porque assim, né, o Herbert, como você, né, e você falando, você até entrando no seu encontro dos ex-jogadores, quantas pessoas que além de você se formaram lá na praça, né? E como falou assim, não, e se depois com a vida não se tornaram jogadores, mas quantas crianças se tirou da bandidagem Sim. e tal, através daquele espaço ali, né, Herbert? Com certeza, e principalmente assim, lá a Praça de Esportes era chamada do celeiro de craques, no sentido de revelar pessoas do vôlei, do basquete, do handebol, do futsal. E hoje, assim, da natação, vários, né? E aí, infelizmente, hoje não tem. Apesar que a Praça de Esportes, o ginásio Darcy Ribeiro, ele ficou muito pequeno para a prática do futsal adulto, mas pode praticar ele no vôlei, no basquete, né? Hoje, infelizmente, não está acontecendo. A não ser se em breve agora, né, vai ter. Não sei como é que vai ser, se vai ter as escolinhas de futsal, mas hoje não tem. As escolinhas, até sei também, em falta de formação, as escolinhas da Praça de Esportes hoje, elas são praticadas no ginásio Ana Lopes. Então, no ginásio Ana Lopes que é praticado. Então, se fala assim, joga na praça, tal, a gente fala assim, por falta de o nome, né, Praça de Esportes, tal. Mas esses alunos hoje, eles jogam no ginásio Ana Lopes. Bom, vou voltar a falar agora do encontro dos ex-atletas, né? Como é que está a programação desse ano, Herbert Allen? Então, Nana, esse é o 6º encontro. Quando eu pensei em fazer esse encontro, era de reunir o pessoal, né, que tinha jogadores de uma época passada que não conhece os jogadores de hoje. Depois que eles pararam de jogar, eles pararam de frequentar o ginásio, né? E nem sabem quem são. E aí o objetivo era isso, era reencontrar umas gerações, né? Diversas gerações de 60, 70, até nos dias atuais, saber quem era cada jogador. E aí, o primeiro encontro, eu pensei assim, se eu reunir 40, 50 atletas, tá ótimo. Aí, o primeiro foi 86 pessoas. E não tinha camisa. Aí, depois, no outro ano, já foi 90. Cada ano foi aumentando 10 pessoas, tal, né? E aí, nós fomos pegando outras pessoas também, né, agregando as pessoas, chamando eu quero ir e tal. E aí, o objetivo é reunir os jogadores mesmo, os principais jogadores. Lógico que tem os árbitros, como eu disse, os treinadores, as pessoas que viveram no futsal. E aí, graças a Deus, o sucesso está tendo tanto assim que as pessoas ficam me ligando, moço, como é que é a camisa lá tal? E não é assim liberado, é um evento aberto, mas ao mesmo tempo restrito, que é o pessoal do futsal. E às vezes as pessoas me ligam, eu quero ir no seu encontro lá. Qualquer um cidadão me liga e tal. E foram vários. E aí, na realidade, é pro pessoal do futsal. Então, né, e aí fica a perguntinha, Paulo, da zoação já da galera, né? Pô, jogou aonde, né? Jogou aonde? Jogou futsal. Jogou laranja de futsal, né? Então, assim, é o pessoal do futsal, né? E aí, quando eu já tenho a lista do pessoal que já praticou, que já foi em outras festas, quer dizer, eu já mando para eles, assim, vai ter a festa esse ano. A prioridade daquele pessoal, tal. E aí, lógico que o outro não pode entrar. Claro que pode entrar, mas aí eu já mandei, o tamanho da camisa é tal, eu quero, não sei o quê. Então, e eu não quero estender o evento para ficar assim, 500 pessoas, não. Claro. Eu quero limitar, até mesmo me segurar o evento, conseguir organizar de forma melhor o evento. E aí, esse ano vão, além dos patrocinadores, que patrocina, e tem uma camisa, né? Então,
Esse ano, então, vão ser 130 pessoas que vão participar do encontro. O encontro começa às 20 horas. Somente mesmo, pessoal, uma confraternização mesmo, uma festa mesmo. E aí eu homenageio 6, 7 pessoas com troféu, né? Assim, o troféu é para todo mundo. Já sempre homenageei 6 pessoas, 7 pessoas a cada ano. Que é a você que contribuiu para o futsal, né? Contribuiu para o futsal, né? Recebe um troféuzinho. E aí eles não sabem, eu vou lá e homenageio como surpresa para eles. Entendi. Aí o ano passado eu homenageei Túlio de Melo, né? Que começou na Praça de Esportes. Guilherme Andrade, que foi campeão comigo da Copa Inter TV. Eu treinei ele no ano de 2000, nós fomos campeões da Copa Inter TV. E Alonso, que começou na Praça de Esportes também. Então os 3 eu homenageei ano passado. Além de outros atletas dentro da cidade e tal. Mas cada ano é um. Então esse ano vão ser 7 pessoas, vou homenagear, e é surpresa para esses homenageados. Então eles não sabem, eu vou lá e dou esse troféu para ele, ou um treinador, ou um árbitro, ou os ex-atletas. E aí o restante é só confraternização, lembrar dos títulos, dos gols, dos lances, dos campeonatos, que hoje, infelizmente, só tem a Copa Itatiaia. Até você falando, né, Herbert, que quer dar uma segurada aqui, até porque as pessoas possam interagir, né? Porque às vezes muita gente também ficaria complicado, né? Então até coisa menor para. Agora você falando aí que hoje só tem uma Copa do futsal. E teve o torneio de verão no início do ano. Agora eu lembro que até no ano passado, eu acho que você também teve lá na rádio, você falava isso, né? Que o menino ele começa na escola dele praticando futsal e tal. Chega a 17 e depois anos, chega num determinado momento que fica aquele vácuo ali, porque agora ou vou pro campo, pro amador, clube profissional também a gente infelizmente não tem, né? Eu lembro que você falava sobre isso, né, amigo? É isso, então. Ele começa sempre no futsal. Então, porque o futsal é um dos esportes mais praticados na escola, né? No Brasil, nas escolas, né? E sabe no mundo até, né? Se a gente for colocar, aí o que acontece? Então, ele tá ali no futsal, mas ele joga o futsal visando ser um jogador profissional. Todos os atletas, do mais ruim de bola lá, ele fala assim, eu quero ser o Neymar, quero ser Messi e tal. Aí ele começa a jogar, praticar o futsal tal. Aí tem as escolas de futsal. E tem as escolas society que já estão competindo bastante com o futsal. E aí, como não tem as competições, ele começa a migrar para o society. Mas também as escolinhas de futebol de campo, que tem muito hoje. Então, aconteceu que a Copa José Maria Melo pegou esses meninos e começou a praticar os meninos do futsal para praticar o Zé Maria Melo. Até mesmo pela mídia e tal. O que acontece, então, eles começaram a praticar. Então, o futsal começou a ficar meio de lado. Quando a Copa Inter TV parou de existir, os atletas migraram bastante, literalmente, para o campo. E hoje, tem poucos atletas praticando futsal. Praticam. Mas de competição, são poucos. Então, acontece que, e quando chega nos 17 anos, o que acontece? Ele já vai para o futebol de campo. Então, os meus atletas que foi campeão comigo, mineiro, escolar, em 2014, nenhum pratica futsal hoje. E falando nessa questão do futsal também, Herbert, poxa, né, acho que é uma sacanagem a gente ver como falando, né, poxa, é o esporte mais praticado no Brasil, porque todo mundo na escola, na escola pratica, né? futebol de salão, muito não tem jeito. E até outro dia eu botei um meme lá do grupo que, poxa, quando chovia, a turma toda lá com o rodo para secar a quadra, para fazer educação física, porque só não tinha gente de jogar. E antes, Paulo, assim, sabe, na escola, hoje na escola, a aluno estuda, então ele já pratica o futsal lá e não paga. A não ser se for particular, mas já pratica o futsal lá. Aí hoje as escolas society e a gente jogava nos campinhos. O futebol de campo era nos campinhos dos bairros. De terra que também acabou, de terra, né? Como acabou. Então o que aconteceu? Então o lazer hoje, ele é pago. Então eu pago para jogar futebol de campo. Eu pago para jogar o society e pago para jogar o futsal, porque não tem mais. E agora, Herbert, daí não é uma sacanagem, então, de, como eu falei, o esporte mais praticado e tal, e a gente vê outros aí, skate e tal, o futsal não ser um esporte olímpico? Complicado, né? Então essa briga aí, a gente não sabe por quê. Eu fiz um curso lá com o Fernando Ferretti, treinador, né, que está na seleção brasileira, um dos melhores treinadores do Brasil. Jaraguá, né? Jaraguá, visto várias vezes campeão, no time de Falcão lá. E aí, foi essa pergunta foi feita lá. Porque aí até ele não sabe explicar, então se é política e tal. Aí ele, no final, ele falou assim, ele acha que uma das causas pode ser que o futsal pode ofuscar um pouco o futebol de campo. Mas acho que não, porque a mídia é muito grande em cima do futebol de campo, né? Então, o futsal, surf, skate, né? Viraram olímpico e o futsal, infelizmente, nessa briga, futsal olímpico, mas infelizmente
Vamos deixar Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo aqui, vai ter futebol também, você vai conversar com o Herbert sobre a outra parte, né? Nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. A cada minuto alguém posta uma notícia, outro compartilha. Curte, comenta, faz uma hashtag, cria um meme e compartilha de novo. E isso acontece milhares de vezes. Olha que interessante. Olha que absurdo. Será que esta notícia é verdadeira? Quase ninguém se pergunta. De repente, um acidente, uma morte, relações quebradas. E no final, todos descobrem que tudo isso não passava de um boato. Ajude a combater a disseminação de notícias falsas na internet. Antes de compartilhar, apure. Uma campanha da Amirte. Muito bem, 8 horas 54 minutos, nós estamos de volta. Tem uma explicação aqui para dar. Essa explicação é porque a gente falou que o Lauro Roque é corintiano. Ele falou ontem que ele era corintiano e que ele era corintiano, né? Sim. E aí ele contou um segredo. Agora já não vai ser mais segredo, que eu vou contar aqui, né? Ele falou assim: Nailan, não me tornei corintiano por morar em São Paulo. Quando morávamos em Montes Claros, eu já era corintiano por influência do seu Laurentino, meu pai, que era caminhoneiro e viajava todo o Brasil e conhecia várias praças de esportes e tinha 4 paixões, além de nós, é claro: o Galo, Botafogo do Rio, Corinthians e Cassimiro de Abreu. Porém, ele era mais o Cassimiro. Então está explicado aqui por que ele era corintiano, por influência do seu Laurentino. Mais alvinegro, né? Totalmente alvinegro, né? Só o Cassimiro que não, né? Só o Cassimiro que não. É engraçado podia isso, ser Ateneu, né? Mas essas coisas de paixão do futebol não se explica, né? Ou falar de paixão do futebol não se explica, perguntar para Herbert Aller aqui, se é cassimirense ou atenense, Herbert? Joguei nos dois, né, Renan? Mas eu sou mais Cassimiro. Ah, então você é da turma do velho Nilson Puletão, né? Cassimiro, né? É, tá certo. Então, aí, né, Renan, a gente até falava em off aí, Herbert falava, falando que a meninada dele, quando chega nessa idade adulta, migra para o futebol de campo e tal. Isso quando os que estão afim de jogar futsal não migram para outros países também, né? Para continuar jogando futsal, né, Herbert? Do lado profissional, o pessoal, há 8 anos, aí, quando teve o Mundial de Futsal, a seleção da Itália, todos os atletas eram da seleção brasileira. Aí são as ligas fortes, né? Eram brasileiros, né? As ligas fortes, Itália, Espanha também, que tem uma liga de futsal Rússia, muito, né, que tem muito forte. Também, muito então forte, esses jogadores, então, eles começam a ir para outros países para jogar lá.
Tudo bem, né? Vamos falar então aí de Atlético e Cruzeiro, antes da gente voltar a falar no futsal para convidar o pessoal. Quer dizer, não pode convidar mais que vai fechar. Mas para confirmar, né? Para confirmar. Exatamente. Então, né, Merlan, hoje o Atlético joga aí rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, só vai trocar de posição com o Atlético Paranaense, né? Estão naquela disputa ali, os dois ali, caso ele vença. Assim também Corinthians e Chapecoense, se o Corinthians vencer, só vai trocar de posição com o Santos lá na parte de cima. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa do Atlético somar 3 pontos, né? Visto aí que o Vasco também está ali numa parte intermediária da tabela. Vai ter mudanças aí no time, né? Um provável Atlético que vai a campo aí, Cleiton, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos. O meio campo aí com Natan, Elias, Luan e Casares, na frente daí Otero e de Santo. Esse deve ser o time do Atlético que vai a campo logo mais contra o Vasco. Então, repito, é a chance dele somar 3 pontos, chegar aos 33, né? Tá com 30, porque eu acho que nos próximos 3 jogos ele não vai fazer ponto nenhum, não. Palmeiras, Flamengo e Grêmio, eu acho que, se ele somar um... O que você acha, né? Também é complicado, assim, falando de futebol, né, resultado, mas assim, são jogos difíceis, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, né, são as 3 uma sequência parecida que o Cruzeiro teve agora, né, recentemente e não conseguiu somar nenhum ponto, né? Então eu acho muito difícil. Aí somando agora ele vai a 33 e o Atlético vai chegar aos 45, né? Aí só vai faltar 12 para, repito, fazer os 45 e já pensar no ano que vem. Agora no futebol, Paulo, tem assim, é o esporte onde que o mais fraco consegue ganhar mais difícil. Exatamente. E os outros esportes é mais difícil isso, né? No tênis, vamos lá no basquete. Se a gente analisar assim, o Atlético Cruzeiro, os dois não estão bem, né? Então vamos pegar 3 times, né? Flamengo, Palmeiras e o Grêmio, são os times difíceis. Então, a probabilidade, lógico que é os 3 ganhar, mas pode o Atlético ganhar? Pode. Mas assim, da forma que tá vindo jogando... Do jeito que a gente tá vendo acontecer, difícil, né? O Cruzeiro, todo assim, tava, assim, todo cruzeirense, assim, moço, vai ser difícil, assim, e ganhou. E a gente, né, Herbert, a gente pode dizer que a gente quebrou a cara, que, poxa, acho que todo mundo no começo da temporada dava o Cruzeiro como... Eu mesmo dava, para mim, os 4 grandes favoritos do ano. Era o Cruzeiro e o Grêmio pelo trabalho do Mano e do Renato Gaúcho, né? Que até então eram mais tempo, vinham, né? E Flamengo e Palmeiras pelo poder econômico, né? E o Cruzeiro realmente decepcionou. E ontem, né, quando eu e na Renan a gente brinca aqui que fala que não tem nada tão ruim que não possa ficar pior, né? Ontem a gente teve aquele lamentável, quer dizer, que até a coisa foi pacífica e tal, mas é sempre ruim, né? Você que viveu, quer ver, até ontem, Herbert, eu fui num barzinho e tal, e a pessoa falou pra mim assim, Paulo, você acha certo? Eu assim, não. Não, porque ali é o local de trabalho do jogador. Imagina os caras aqui na porta batendo um tambor. Quer protestar? Faz como fez o torcedor atleticano no final. Não vai. Ou vaia, bota a faixa de cabeça para baixo, dá as costas pro campo. Agora, CT de treinamento, como é sagrado. Ali é o teu lugar de trabalho, né, Herbert? É a segurança deles, assim, né? O trabalho deles ali. E ali, eu acho que a violência não leva a nada. Né? Apesar que não teve violência ali, né? Mas assim, quando você invade, né, o local, já perde a razão, né? Só que aí, assim, eles já foram assim, sabendo, eu acho assim, que quando eu vi o vídeo lá, assim, nós vamos assustar eles, mas não ia bater, não, só me conversar e tal. Só que eu acho que não é correto. Mas precisa dar um susto, né, nos jogadores, mas assim, de outra forma. Como eu falo, é no campo, vai lá, como eu digo, eu lembro que uma época atrás, até o Atlético Paranaense a torcida fez uma coisa muito engraçada. O time não estava conseguindo fazer gol. Não fazia gol de jeito nenhum. Aí os torcedores fizeram uma faixa, tal, chute aqui e apontava assim. Pô, gol. É nesse quadradinho. Né? Porque podia ser uma coisa assim mais. E agora só deu que assusta, que é Herbert, porque assim, teve aquele protesto, o jogo contra o Internacional, o Cruzeiro ganha, eles vão achar o quê? Tá vendo? Foi porque a gente foi lá e protestou, né? E fica Brasil, cada jogo vai ter que fazer isso, né? Mas tá ruim, vamos lá protestar, vamos lá invadir. Exato, mas tá em uma situação complicada, você até como falando como jogador e tal, o elenco tá rachado, né? Não tem jeito, o Cruzeiro realmente esse ano, eu não sei se é para esquecer ou para lembrar, né? Para que não se repita em outras temporadas, né? O que acontece quando a gente, no começo do ano, a gente citou que o Cruzeiro era um dos favoritos,
Era pelos 3 anos feito, né, com o Mano ali, já conhecia tudo. E pelo elenco, né, pelo que já era elenco, forte, então, ainda reforçou, trazendo o segundo né? melhor da Libertadores, sabe? E aí, quando desanda assim, algo está acontecendo, né? Mesmo a diretoria de fora, algo está acontecendo. E aí, se você analisar os jogadores, nos aprenderam a jogar bola. Só que eu acho que o grande problema, quando eu vim aqui, Nairlan me perguntou, Nairlan no programa, com relação a Mano. O Mano, eu não tiraria Mano. Aí fica aquela história de, vamos mandar embora, que é melhor mandar do que 5. Aí veio o Rogério Ceni, não teve jeito. Aí o Abel chegou, tal. Então, assim, os jogadores, saiu o Romero, aí saiu a Arrascaeta, assim, foi desconfigurando o time, foi desconfigurando o time, só que aí ele poderia manter Rogério Ceni, acho que quando o Mano saiu, ele mexeu em todas as posições, todas, ele não mexeu nem Fábio, nem Henrique. Mesmo Dedé está machucado, né? De todo mundo. Se ele mexe em todo mundo, desconfigura taticamente, sabe? Aí então, foi assim, quando surgiu aquele problema com o Thiago que falou, né? Do jogo contra o Inter. Pô, não o cara precisava tudo. Ele poderia ter ali, Paulo, assim, ó, não ficar assim, mas não atacar um pouquinho mais. Então vamos colocar um jogador só, David, Pedro, né, já tinha dois caras de velozes. Ele mexeu na lateral esquerda, então mexeu todo mundo. E isso aí, para adaptar um time, é difícil. Então, assim, taticamente, entrosamento, então isso aí. E aí, me fala qual foi o outro. Desde quando o Rogério Ceni entrou até hoje, o Cruzeiro jogou um jogo, os mesmos jogadores. Repetindo, sempre, então é difícil, então é complicado. Então. Muito bem, né? Herbert, nós estamos chegando ao final do programa. A gente gostaria que você pudesse fazer os agradecimentos, né? Já que não dá mais para convidar ninguém, mas pelo menos fazer os agradecimentos e falar aí dia e hora do encontro dos ex-atletas de futsal. Então, só lembrando, então, pessoal, que o encontro acontece nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, às 20 horas, no Taquaras Eventos, do bairro Edgar Pereira. Então, o pessoal já pegou, né? Então, só falta pouquíssimas blusas para ser entregue. Todo mundo a maioria já compraram as blusas. E aí, eu vou deixar só um convite aqui para vocês dois. As blusas, calma que deve chegar, né, Paulo e Nairlan? Porque nós já programamos né, anteriormente com o pessoal. Se o pessoal confirmar que não vão, estão na expectativa aí, então umas 10, 12 blusas vai entregar ainda. Aí eu venho passar essa blusa para vocês dois aí. Não. Seria uma honra recebê-los lá. E aí, lembrando o pessoal. Não preocupa assim. Que vão estar lá, esse pessoal lá, então, para relembrar um pouco do futsal, né? Assim, que antigamente, até um tempinho aí, o futsal era a cidade respirava o futsal. Hoje, teve até um ano, não sei se foi ano passado, 2 atrás, que você meio, não vou mais, vou largar. Você chegou, não cogitou, teve um ano aí que aconteceu, você... Sim. E eu vou citar o que aconteceu, Paulo. O que aconteceu foi durante o evento lá, no primeiro, segundo, terceiro e quarto evento, eu dava umas canecas, além da camisa, a pessoa pagava R$50, tinha uma caneca personalizada com o nome dele e uma camisa não personalizada, né? Só vinha a camisa lá. Quando foi no quarto encontro, aí o objetivo são amigos, pessoas, né, do bem ali, atletas, ex-atletas, né, treinadores e tal. E aí, algumas pessoas ali, 2, 3 pessoas, estavam pegando a caneca e levando para eles. Né? Ou literalmente roubando a caneca. E eu fiquei bastante chateado, porque uma caneca é R$3,50, R$3. E eu fiquei bastante chateado e falei que não ia fazer. O pessoal me pediu tanto que eu falei assim, não vou fazer e tal. Aí aconteceu isso aí. Aí eu não dou mais a caneca, só tem a camisa. Mas eu fiquei chateado por causa disso. Porque assim, eu faço um encontro de amigos e aí Nairlan não vai no encontro. Aí eu pego a caneca de Nairlan, pra mim, eu já tenho a minha, vou pegar de Nairlan, pego a sua, sabe? Aí eu fiquei bastante chateado com isso, sabe? É a mínima coisinha que a gente... Que chateia, né? Acaba porque, Paulo, eu tenho que correr atrás de 120 pessoas, de patrocinadores, de várias coisinhas, sabe? Que, nossa, é tão cansativo, sem ganhar um centavo, exato. Porque é só trabalho. Herbert, assim, ó, você... como o Posto Denarte também, que faz um trabalho muito parecido. Só quem sabe, quem que organiza, que sabe. E como falou, né? Poxa, é tão difícil pessoas abnegadas assim como você, que se preocupam com ou ex-atletas do futebol, ou os ex-atletas do futsal, e vem um ou outro, literalmente, espírito de porco, né? E acaba colocando essas coisas a assim, mas por causa de uma canequinha e tal. Aí o pessoal começou a por causa de uma canequinha. Porque uma canequinha poderia ser outras coisas, sabe? Então, assim, aí eu fiquei chateado, mas assim, graças a Deus me deu essa vontade de novo para me fazer de novo e tô aí.
fazendo... Herbert, obrigado pela presença. Obrigado a você, né? Mazola, amanhã Tem palpite? Ontem um palpite hoje pro Galo? 2x1 Atlético. Vai se Maurição não tirar a gente do ar, tem palpite. 2x1 pro Vasco. Vai ser na onde o jogo? Aqui, né, no Independência. 2x1 Atlético, quer dizer. Ah, tá. Você É? falou o quê, Herbert? 1x0 pro Vasco. Pronto, tá aí. Gente, tchau, até amanhã a gente se encontra. Valeu, obrigado.